Paz do Senhor, irmãos. É verdade. Então vamos falar rápido aqui, porque já já o retorno é grande. Irmãos, estou alegre de poder estar aqui com vocês, né? É sempre uma alegria poder estar aqui. Primeiro eu vou ler o texto, depois a gente se assenta, e aí eu agradeço e tal. Mateus 16, verso de número 13, vamos ler apenas o 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No 3, todo mundo junto? Uma vez só. 1, 2, 3. Não prevalecerão contra ela. Tome seu assento. Eu não li, porque vai que a minha tradução é diferente aqui do Data Show. Tá vendo? Lá não tem isso. Mas vou implantar lá, tá? Uma telinha aqui, vai ficar legal. É verdade. Irmãos, para mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui na SEC, né? Comunidade Evangélica de Queimados. Tive aqui, acho que no primeiro ano, no segundo ano eu estive aqui, e ver aqui o que Deus está fazendo aqui é muito bom, porque é a confirmação da obra na vida do pastor Paulinho. Na verdade, a gente conhece ele lá como Paulinho, mas de Festa em Pinda, né? Eu conheço ele como Xará. Quando eu mando mensagem para falar, e aí, Xará? Porque é Paulo e Paulo, então a gente se trata como Xará. Mas o pastor Paulo, e é muito bom ver o Senhor trabalhando no meio da família dele, né? Ver o Júnior, ver o Rômulo, a Mary também, né? Que está passando no processo, mas nós acreditamos no milagre de Deus. Acreditamos que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pensamos, infinitamente mais. Mas é bom ver, né? Eu lembro que na vinda de lá para cá, estavam-se receosos, né, de vir. Mas de repente, aqui chegaram, 6 anos aqui com a comunidade. Isso prova que o Senhor, de certa forma, é que trouxe essa família lá de Pindamonhangaba. Era daqui, foram para Pindamonhangaba e retornaram aqui para Queimados. E aqui já estão há 6 anos, né? Da última vez que eu vim, não tinha porcelanato, não tinha um sonzão desse, bom, não tinha nada disso, mas isso prova que Ele é fiel em todo o tempo e que as mãos do Senhor está estendida sobre a comunidade, sobre a SEC. E eu louvo a Deus pela vida do Paulinho. Paulinho, eu sempre digo isso, quando alguém pergunta para mim lá em Pinda sobre qualquer coisa do meu ministério, eu sempre falo que meu ministério iniciou junto com o Paulinho. Paulinho foi um grande incentivador do meu ministério. A gente não sabia nada, continua não sabendo ainda, né? Porque o tempo todo nós estamos aprendendo. Mas o Paulinho se fez humilde, não que ele não seja, não que nós não sejamos humildes, mas realmente se fez servo o tempo todo e foi nos projetando na liderança dos jovens, lideramos junto, e foi nos projetando, e hoje nós já estamos na congregação pastoreando, desde quando começamos a liderar os jovens lá da congregação, que ele era líder, depois eu me tornei líder, e ele foi meu vice-líder, coisa de louco, nunca vi o filho liderar o pai, mas foi isso mais ou menos que aconteceu, mas não era o Senhor nos projetando, era o Senhor nos forjando. E louvo ao Senhor, porque há 11 anos nós estamos lá na congregação, no mesmo lugar. Quando chegamos lá também o prédio era aluguel, hoje o prédio é nosso, né? Compramos o prédio, ampliamos a igreja, agora estamos fazendo as salas, o departamento infantil, e isso prova que o Senhor também, Ele tem cuidado de nós lá em Pindamonhangaba. O nome é um pouquinho esquisito, mas existe isso no mapa. O sotaque é meio esquisito, Paulo Segato também
Já bebeu da água de pinda, né, Segato? Já bebeu da água de pinda? Já perdeu o sotaque? Não, mas não é também sempre perdeu, né? Mas já perdeu, né? A minha esposa é de Santos, então o sotaque dela é um pouquinho diferente, mas o meu pode parecer que é engraçado para vocês, né? O Júnior mudou o sotaque quando chegou aqui, né? Mas o Senhor vai dar graça e vocês vão conseguir me ouvir por uns minutos. Mas eu louvo a Deus, irmãos, por esta casa, por esta família, pela vida dos irmãos que aqui estão nesse dia de hoje, saíram de vários lugares, e eu creio que Deus tem uma palavra para o coração de vocês. Também sou grato a Deus pela vida da irmã Benê. A irmã Benê, ela topa tudo. Irmã Benê, eu vou em tal lugar. Demorou, estou junto. Irmã Benê, eu vou pregar de manhã e à noite. Estou junto. Ela vem, nós vamos conversando, brincando, dando risada. E eu louvo a Deus pela vida da irmã Benê, pela vida do Emerson e pela vida da Kelly. Eu falei para o Emerson, né, você vai para você voltar dirigindo. Mas ele pegou um pedacinho ali, rapaz, eu já achei que ele achou que ele era o Ayrton Senna. Mas eu vou orando daqui para lá, irmã Benê, para ver se ele vai mais calmo. E ele foi bem, foi, nossa, fez Jesus, mas tudo bem. Mas daqui para lá, 3h30, nós vamos sem emoção. Porque eu tenho 4 filhos, né? E amanhã eu tenho que estar na escola dominical e também tenho que estar no culto à noite, né? Tá vendo? O pastor já dá o direcionamento, irmã Benê. Pastor não brinca quando pega o microfone, não. Tá bom, gente, vamos pregar aqui. Deixa eu só cantar uma canção, então. Como o Paulinho falou, então eu vou cantar só uma canção, beleza, Paulinho? E depois nós já vamos para a palavra. Vou tocar aqui, Júlio. Eu louvo a Deus, irmãos. Na verdade, eu viria com os meus filhos, né? O Lucas, o Felipe, mas hoje é Santa Ceia lá na igreja. E aí, nós deixamos eles lá e viemos com os irmãos aqui para adorar Jesus. Tem uma canção que diz assim, ó. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Já estão chegando aqui. Agora já passou, tá? Somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Eu consegui cantar todas as vezes que eu só quero dizer que teu é o reino. Teu é o domínio e o poder, amém. Amém, teu é o reino, teu é o reino e a glória.
e fazer morada, Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o seu lugar. Erebácia, obeaça, obedece. Orabácia, obedece. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim, em mim. O meu coração é o teu lugar. Faça morada, eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim, em mim. Glória. 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 Escute essa canção. Quero dar o melhor de mim. Desce. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador. Ora vai essa me toca. Eu não vou me importar vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência, um adorador, por excelência. Eu quero ser um adorador por excelência, um adorador. Eu quero ser. Levante a sua mão assim. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente em Ti. Amém. Se isso é verdade, levante as duas e diga a Ele a honra, a Ele a glória.
Glória. Sei que o Senhor aqui conosco está. Pois bem, irmãos, esse é um texto que foi proposto de Mateus capítulo 16, verso de número 18, para esses dias de comemoração de 6 anos da SEC. E de certa forma, desde o verso 13 até o verso 18, ou poderíamos seguir o capítulo, né? Os versículos, poderíamos continuar. Existem ensinamentos muito importantes para nós aqui. Não queria apenas ficar no verso 18, mas rápido passar aqui por os versículos que antecede o versículo de número 18. Tudo bem que a resposta de Jesus a Pedro se dá exatamente por conta de uma pergunta que foi feita. Isso é muito interessante porque no verso número 13, o texto vai dizer que Jesus chegou a partes de Cesareia, de Filipe, e interrogou os discípulos dizendo, toda a Bíblia, de certa forma, nós podemos extrair ensinamentos, aplicar nas nossas vidas e depois aplicar através das nossas vidas. Porque de certa forma, o Senhor nosso Deus, Ele sempre faz primeiro em nós e depois Ele faz através de nós. Primeiro Ele trabalha em mim e depois Ele faz através de mim. Vocês lembram de Isaías? Ele já até havia começado alguma coisa, mas teve um encontro com a santidade de Deus, com a glória de Deus, e de repente quando a voz ecoou dizendo, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então Isaías disse, então disse eu, eis-me aqui, Senhor, pode me enviar. E diante desse texto que foi nos passado, eu entendo que é um texto de despertamento, é um texto para que a gente realmente se desperte, para que nós realmente entendamos o que o Senhor quer fazer através de nós. E se nós não olhar para esse texto com um olhar de despertamento, nós vamos se acanhando cada dia mais, porque quando a gente olha para fora, parece que as coisas estão muito agressivas. Mas entenda, além desse texto ser um texto que nos desperta, é um texto também que fala sobre a vitória de Jesus sobre nós e sobre a sua igreja. Então, quando eu olho para esse texto, eu só preciso entender que não há motivo para nós temermos. Deus não nos deu espírito de temor. Deus não nos deu espírito de covardia. Mas Ele nos deu espírito para avançar, espírito para conquistar. Nós não podemos sermos covardes, mas nós precisamos avançar como igreja do Senhor Jesus. Porque até então, quando eu olho para o texto de Mateus capítulo 16, do 13 em diante, eu vejo como Jesus trabalhou aqueles discípulos. E Jesus chama os discípulos em particular. E é muito importante porque quando a gente vê os evangelhos, ora Jesus estava com a multidão, ora Jesus estava com os discípulos, ora Jesus estava apenas com 3, Pedro, Tiago e João. Mas quando Jesus estava com os discípulos, eu fico pensando que Jesus estava discipulando os discípulos, Paulinho. Porque é muito importante a gente entender que muito antes de nós avançarmos, primeiro Jesus Ele quer fazer em nós. E muito mais do que eu ser apenas alguém que frequenta um culto de terça, de quinta e de domingo e EBD, eu preciso entender que o Senhor me chamou porque através de mim Ele quer realizar algo. Então primeiro Ele me trata. E deixa eu já ser profético, porque nesses 6 anos que vocês estão caminhando aqui, eu sei que tem outras igrejas aqui, mas entenda, diante de um mundo tão difícil que nós estamos vivendo, quantas feridas às vezes nós temos diante do caminho. Glória. Quantas situações nós atravessamos, mas entenda, tem tratamento de Deus para as nossas vidas. Se Jesus não tivesse tratado Pedro, Ele não faria o que Ele fez em Atos capítulo 2.
Se Jesus não tivesse falado assim, ó, eu ressuscitei, pede para os discípulos ir, mas também avisa Pedro, hein? Porque Jesus sabe como discipular, Ele sabe como ensinar, Ele sabe como tratar. E se tem uma coisa que Jesus faz, e fez muito bem, e foi mestre, meu benê, foi em discipular, foi em ensinar. Jesus chama os discípulos, e de repente, ora Jesus estava com a multidão, mas ora Jesus estava falando só com os discípulos. E na verdade, Jesus vai lançar uma pergunta, e essa pergunta aqui é uma pergunta para quem está discipulando. Porque Jesus vai dizer no verso número 13, ele chama os discípulos e ele vai perguntar: o que o povo está falando sobre a minha pessoa? O que as pessoas estão falando a meu respeito? E essa é uma pergunta, irmãos, que Jesus estava fazendo. E eu acredito que essa pergunta não era para ele saber quem ele era. Jesus sabia, Paulinho, quem ele era. Mas é assim, às vezes no decorrer do caminho, quando nós já estamos há tanto tempo pastoreando, a gente faz perguntas que a gente já sabe a resposta. Aliás, a gente faz perguntas que de repente a gente só quer provocar na pessoa, de repente um pensamento, para que eles se despertem para aquilo que você está perguntando. E Jesus não estava perguntando para ele de repente saber quem ele era, ele sabia quem ele era. Jesus estava perguntando para ver se os discípulos entendiam quem ele era. Então Jesus está dizendo: o que o povo está falando que eu sou? Primeiro Jesus fala a respeito do povo, até porque Jesus estava ensinando a palavra. Tinha hora que Jesus entrava no barco e ele mencionava a palavra para o povo, e todo o povo ouvia Jesus. Vocês lembram em João capítulo 6 que Jesus está ensinando, Jesus faz grandes milagres e a multidão segue Jesus, porque a multidão seguia Jesus. Mas de repente a multidão está distante e não está conseguindo ter a visibilidade de quem ele é. Porque quando Jesus pergunta para os discípulos: o que o povo está dizendo que eu sou? O povo vai dizer: olha Jesus, alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é profeta, outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Ou seja, o povo estava com a visão equivocada. Mas por que o povo estava com a visão equivocada? O povo estava com a visão equivocada porque ele não esperava um Jesus simples, Paulinho. Eles não esperavam um Jesus que nascesse numa manjedoura. Ele não esperava um Jesus que de repente foi alguém que não causou um impacto político. Foi alguém que de repente chegou quietinho. E se não fosse o Senhor apresentar aos pastores: olha, nasceu lá em Belém, segue aí, olha a estrela, ó magos, segue a estrela. Na verdade, eles falaram: olha, esse que está aí, ele pode ser qualquer um desses. João Batista pode ser a voz, ele pode até ser profeta, ele pode até ser uma pessoa importante, mas Jesus não tem como ser, porque ele não é de uma linhagem tão alta, ele é de uma linhagem baixa. Então a multidão, olha aqui, eles estavam olhando para Jesus apenas com o olhar externo. Glória. E esse é o grande problema, porque quando olhamos Jesus apenas com o olhar eterno, com os olhares externos, Balu, a gente faz igual aconteceu em João capítulo 6, como eu já disse aqui. Porque eles queriam fazer de Jesus apenas alguém que era um fazedor de milagres. Mas Jesus é muito mais do que um fazedor de milagres. Glória, glória. Essa festa só pode ser completa se esse Jesus for o centro aqui neste lugar. E de repente nós entendemos que não estamos aqui apenas para cumprir com o protocolo, mas entender quem de fato ele é. E de repente Jesus fala: o que o povo está dizendo? E o povo vai dizer: é isso, aquilo, outro, libertando, fulano e ciclano. Mas tudo bem, o povo está longe, Paulinho. Glória. Mas de repente, Mary, Jesus pergunta aos discípulos: e vós? Quem dizeis que eu sou? Porque preste atenção, de repente pessoas podem estar caminhando junto no mesmo lugar e não ter a mesma visão que de fato precisava ter. A multidão também estava com Jesus.
Os discípulos caminhavam com Jesus, mas de repente as visões, tanto da multidão quanto dos discípulos, era uma visão diferente. Por isso que se faz necessário, irmão Benê, o alinhamento pela palavra. E aí Jesus está dizendo: quem os homens dizem que eu sou? É isso, aquilo outro, mas tá bom. E vocês? O que vocês pensam de mim? Quem eu sou para vocês? E isso é uma pergunta muito pertinente. É uma pergunta que ecoa até os dias de hoje, porque às vezes existem pessoas que estão no mesmo ambiente, que diz que vai adorar o Senhor, mas que não conhece o Jesus da cruz. Só conhece o Jesus antes da cruz. Mas se faz necessário a gente conhecer o Jesus que morreu na cruz, que veio exatamente por um propósito principal, que era morrer na cruz. E esse propósito, de certa forma, foi atingido por ele. Ele fez, ele cumpriu. Então, muito mais do que olhar apenas para um Jesus que não, que eu não estou dizendo que ele não faça, isso não é importante para nós, mas muito mais do que olhar para um Jesus que acalma a tempestade, muito mais do que olhar para um Jesus que faz o cego ver, o surdo o cego ver, o surdo ouvir, que faz o mudo falar. Eu preciso realmente entender quem de fato ele é. E diante de tantas coisas que nós ouvimos hoje, nós estamos tendo dificuldade para entender, Paulinho, quem Jesus é. Às vezes fazemos tantas coisas, falamos tantas coisas, e de repente Jesus é tão simples de entender. Ele é tão simples, e às vezes a gente complica. Às vezes a gente se faz tão grande, achando que de repente, diante dessa grandeza, nós vamos ver, Balu, mas aí de repente a gente vê que Jesus se fez tão pequeno, se fez servo, deixou a sua glória e veio e habitou entre nós. E de repente, quando os discípulos veem Jesus lavando os pés, e Jesus fala: é isso que vocês precisam fazer. De repente Pedro: não, Senhor, o Senhor não vai me lavar. Pedro: se eu não lavar você, Pedro, você não tem parte comigo. Não, Jesus, então lava todo o corpo. Lava a cabeça, lava o pé, lava o olho. Não, Pedro, mas você precisa apenas lavar os pés. E eu sou o exemplo, e vocês precisam continuar lavando os pés dos outros. Quando você lava os pés, você se inclina, você se humilha, você se abaixa, você se faz servo daquele que de certa forma precisa naquele momento. Então às vezes a gente acha, a gente vai por um caminho de tão grande, não que Jesus seja pequeno, não é isso, mas Jesus se fez servo, se fez humilde, não que ele não seja, mas se humilhou. E às vezes a gente quer encontrar Jesus, sabe, os discípulos, os pastores, como esse povo, acreditavam que achariam Jesus, irmã Benê, no berço de ouro. Mas não. Eu acho que quem olhava para Jesus naquela época realmente é assim mesmo, não entendia quem ele era. Mas para entender quem ele era, irmã Benê, precisava estar colado com ele. Glória, 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 glória. A gente nunca vai entender quem Jesus é se nós estivermos distantes ou se estivermos com o pensamento da multidão. Não que Jesus não faça milagre, mas não adianta eu vir aqui apenas pensando no milagre, Paulinho. Tem uma canção que eu canto lá em Pinda que eu digo que eu não adoro por aquilo que ele faz, mas eu adoro por aquilo que ele é. Haja o que houver, sempre ele será Deus. Se Deus fizer, e se não fizer, se a porta abrir, Balu, e se fechar, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo eterno.
Mas de repente Jesus pergunta para aqueles discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E aqui é muito lindo, porque Pedro vai tomar a palavra, e Pedro vai dizer: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Pedro estava dizendo: tu és ungido, tu és o Rei da igreja, tu és o Messias, tu és o enviado, tu és o Messias. Era isso que ele estava falando. Preste atenção, gente, tem hora que nós estamos aqui e nós somos mais cegos do que os cegos que às vezes são cegos de nascença. Bartimeu vai gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele era cego, Paulinho, mas de repente quando ele ouve o alvoroço e eles entendem que Jesus está passando, ele não grita uma outra coisa a não ser: o Messias, o enviado, o prometido, oh Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Presta atenção, ele era cego externamente falando, mas dentro dele, ele enxergava de certa forma quem era Jesus. Glória, glória, glória. É isso que faz a diferença. A diferença não é quantos cultos eu frequento, Paulinho. A diferença não está quantas vezes eu venho à igreja. A diferença não está em qual é o valor do meu dízimo. A diferença não está qual é o dom que eu exerço, qual é o ministério que eu estou. Mas a diferença, ser gato, é eu entender quem Ele é. Ele é Jesus. Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus. Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro vai dizer, Pedro vai tomar a palavra. E ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. De repente, Pedro poderia dizer: tu és aquele que Isaías profetizou, que da virgem nasceria um menino, a virgem conceberia um menino e daria à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. De repente ele poderia dizer: Balu, olha, tu és o que Isaías também profetizou, porque um menino se nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Entenda, eu preciso entender quem Ele é. Ele é muito mais do que um fazedor de milagres. Ele é muito mais do que alguém que ressuscita mortos. Glória, glória, glória. E hoje esse evangelho barato apenas apresenta Jesus por aquilo que Ele pode fazer momentâneo. Hoje esse evangelho barato que nós estamos vendo na mídia é o evangelho que apenas as pessoas não abrem mais Bíblia, mas fica assim: assim diz o Senhor, que não sei o que, e parará. Não estou dizendo que o Senhor não faz. Deus faz, irmãos. E Ele fala, se Ele quiser falar aqui nessa noite, eis-nos aqui. Mas é muito mais do que isso. Eu preciso entender que Ele é o Cristo. E quando eu falo do Cristo, eu não estou falando apenas de uma pessoa, eu estou falando de uma obra. Nós não estamos falando apenas de uma pessoa, Balu, nós estamos falando de uma obra completa. Ele está dizendo: o Senhor é o enviado de Deus. Deus nos amou de uma forma tão grande que deu o Senhor para nós. Era isso que ele estava dizendo. Glória, 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 glória. Pode parecer estranho
a ministração, mas pode acontecer de eu estar aqui e não entender quem Ele é de verdade. E é fato quando você olha para a Bíblia. A multidão andava, apertava Jesus, de repente Jesus para para uma pessoa. Ele fala o seguinte: alguém me apertou. Aí alguém vai dizer o seguinte: Jesus, mas está todo mundo te apertando. Mas não é. É que esse toque foi um toque diferente. Nós precisamos começar a tocar Jesus de forma diferente. A gente precisa tocar Jesus de forma diferente. E de repente ela toca em Jesus entendendo quem Ele é, Paulinho. Bartimeu toca em Jesus sabendo quem Ele é. Zaqueu sobe na árvore e o Senhor fala: Zaqueu, desce que eu vou na sua casa. Porque Zaqueu de repente já entendia quem ele era. Glória, 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 glória. E a pergunta para você, jovem, e a pergunta para você, igreja, é: quem é Jesus para você? Porque nós estamos diante de uma palavra poderosa, Paulinho. Nós estamos diante de um texto poderoso que, se a gente se apropriasse desse texto, Paulinho, irmãos, seque, não caberia pessoas aqui nesse templo. Irmãos, eu sou pastor, eu sei o que eu estou falando. Não com arrogância eu estou dizendo isso, mas é verdade. Se todos se apropriassem de quem Ele é mesmo de verdade, eu não tinha dúvida que tantas coisas aconteceriam. Mas deixa eu abrir um parênteses. Qual é o grande problema? É que nos dias atuais em que nós estamos vivendo, nós andamos muito feridos. Nós estamos muito feridos. Muitos traumas, tantas pressões, tantas coisas acontecendo, alma amargurada. Quantas pessoas vivendo, estando com o emocional abalado, vivendo de repente em situações de doenças emocionais como depressão, irmãos. E eu não estou dizendo que, de certa forma, isso não pode acontecer conosco. Eu fiquei um dia depressivo. Um dia, Paulinho, depressivo. E eu sei o que é ficar um dia depressivo. É uma angústia que entra na alma que não tem o que faça para sair. Por quê, Paulinho? Por conta dos problemas, por conta das situações. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem me chamou para essa obra. Eu sei quem Ele é. Ele não é apenas um fazedor de milagre, mas Ele é o Jesus da minha vida. Ele é o Jesus da minha casa. Ele é o Jesus da minha história. E tem cura na alma para a sua vida. Tem cura na alma para a sua vida. Tem cura na alma para a sua vida. Recebe cura na alma. Ele cura a alma. Porque o grande problema hoje é que nós estamos ficando feridos e não conseguimos de repente a solução. Mas está aqui um Jesus nessa noite que é poderoso para fazer muito mais. O Jesus que cura está aqui. E eu costumo dizer que às vezes acontece conosco igual aconteceu com Elias. Porque é assim mesmo, Paulinho, que as coisas acontecem. Angustiado a gente fica, mas não pode passar de um dia.
De repente Elias vai para o deserto, anda. E diz: já basta, estou cansado. Toma minha vida, Senhor. Recebe fortalecimento de Deus para a sua vida aqui nesse dia. Recebe fortalecimento de Deus aqui para a sua vida. Recebe graça de Deus aqui para a sua vida. Receba fortalecimento de Deus para a sua vida. Recebe em nome de Jesus. Eu sinto Jesus aqui nesse ambiente. Recebe renovo de Deus. Porque preste atenção, Jesus tem urgência de fazer em nós. Jesus tem urgência de fazer em você. Ele tem urgência. E eu fiquei um dia, Paulinho, depressivo. Um dia. Com aquela angústia na alma, que nada saía. E o pensamento meu era assim, ó: vou parar com tudo. Vou largar tudo. É o meu último culto. Nada colocava sorriso no meu rosto. Mas de repente, eu ouvi uma mensagem do pastor Pascoal Piragini. E a mensagem que eu ouvi era: segredos do coração. E cada palavra que ele falava ia penetrando na minha alma, ia penetrando no meu ser, ia penetrando na minha vida. Porque se a palavra de Deus ela é mais penetrante que a espada de dois gumes, e ela vai até a TV. Se a palavra de Deus é mais penetrante que a espada de dois gumes, e ela entra e vai até a divisão, ela penetra e vai até a divisão da alma, e ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos. Então só há um meio de nós sermos curados, é pela palavra. E de repente eu ouvi, aí tem um hino do pastor Samuel Mariano. Dá um dó para mim, Ju. Pode ser só. E a canção dizia assim, ó: se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ore. Se não der pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de você. Deus não vai deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Eu tô dizendo isso porque às vezes a pressão do dia a dia vai nos sucumbindo, porque realmente a igreja existe o adversário número 1 e ele não para de trabalhar o tempo todo. Mas entenda, se eu entendo quem é Jesus, Paulinho, não tem como dar errado. Pode passar um dia, mas não passa de um dia. Elias, vai filho, come. Bebe pão, bebe água, come pão. Voltou a dormir de novo. Jesus falou, tá bom, deixa eu dar um tempinho, deixa eu respeitar ele, porque às vezes o Senhor respeita a gente. Ele tá igual menino, Senhor, tá bom, vai bater no pé até você chutar a cadeira. Jesus, e você fica e tal. Aí Jesus, tá bom, deixa. Aí ele dorme de novo. Aí Jesus, tá bom, dorme mais um pouquinho. Aí de repente Jesus levanta, o anjo aparece e fala, come pão aqui, vai, bebe água. E agora, vai, caminha, porque de repente não é aqui a sua parada. E com a força daquela comida,
Elias caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. É isso que a gente precisa. Se nós entendermos quem de fato Jesus é, olha, vai dar certo. Porque essa palavra é uma palavra poderosa. Essa palavra é uma palavra de vitória. Só que entenda, primeiro Ele faz em nós, irmãos. Não tem como Jesus fazer através de nós se primeiro Ele não fazer em nós. Récia. Curva tua cabeça, tem cura na alma aqui. Decanda récia. Respira. É tudo que você precisa fazer neste momento. Você foi atingido, está sangrando, está doendo. E tudo que você precisa fazer é respirar. Respira. Eu vou atar essa ferida, mas não posso te perder. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. A igreja é assim mesmo. Eu não tenho nojo de você. Não é porque você foi atingido que bom soldado não é. Eu sei o seu valor, sei que o enfrentou. Sol, eu vou te ajudar a firmar os pés. Dó. Vamos, eu te levo pro acampamento. Mi menor. A guerra está longe de terminar. Lá menor. Silêncio, ré. Não diga nada. Sol, só faça respirar. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, se não der pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de você. Eu não vou deixar você morrer. Eu tô com vontade de abraçar pessoas aqui hoje, sabia? Oh, respira. Oh, respira. Oh, respira. Oh, respira. Se não der pra cantar, põe, cante comigo. Se não der pra cantar, se não der pra orar, se não der pra andar, se arrasta. Só não pare de respirar. O exército precisa de você. Eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Eu vou dar um abraço ali no jovem aqui, berrece. Eu tô com vontade de abraçar, mas não é. Recebe o abraço de Jesus aqui. Recebe o abraço de Jesus aqui, berrece. Oi, tem cura, tem cura, tem cura, tem cura, tem cura. Tem cura pra sua alma, tem cura, tem cura.
Jesus está aqui, irmãos. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Você que não é batizado com o Espírito Santo, aproveita o ambiente, seja batizado em nome de Jesus, receba essa palavra, seja renovado em nome de Jesus. Tem renovo para a sua vida aqui. O Senhor vai dizer para Pedro assim: Pedro, tu és um bem-aventurado. Olha, coisa linda é quando a gente entende quem Jesus é. Olha a resposta de Jesus para Pedro: Pedro, você é um bem-aventurado. Simão Barjonas, né? Ele fala de Simão Barjonas. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. Todo aquele, Paulinho, que entende quem Jesus é mais do que feliz. Pode acontecer o que acontece, o Coliseu não para, os leões não param, e a igreja avança. Quando a igreja entende quem Jesus é, você avança, você é o mais do que feliz, entenda. O problema é que a gente fica com medo de tudo, porque a gente não entende a força que a igreja tem. Glória, glória. A gente não entende a força que a igreja tem. Por isso que é necessário Jesus fazer primeiro em nós, porque existem coisas que só o Pai é que revela. Você pode fazer quantos anos de teologia você quiser fazer, faça, é bom. Mas existem coisas, Paulinho, que é só o Pai que revela. Letra é bom, mas de repente não traz a profundidade que você precisa ter. E de repente Jesus vai dizer: Pedro, você é um mais do que feliz, porque de certa forma não foi o estudo, não foi as pesquisas, não foi o que você de repente tentou fazer para tentar entender, mas foi o meu Pai que está lá nos céus. É Ele que revelou isso a você. Glória, irmãos, porque a revelação do Senhor para as nossas vidas precisa realmente acontecer. A revelação de Cristo a nós, em nós, ela parte da vontade de Deus, Paulinho. É Deus que quis se revelar, é Ele que quis mostrar a sua glória, é Ele que quis fazer, foi Ele que quis nos chamar, foi Ele que quis preparar lugar para nós, foi Ele que quis nos encher da sua presença, foi Ele que quis fazer o que Ele está fazendo até o dia de hoje. É Ele, não é homem, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. E o Senhor vai dizer: é o meu Pai, foi Ele quem te revelou. Mas de repente, para nós já ir para o final, 9h17, por isso que eu falei: Paulinho, qual horário? Jesus vai fazer uma declaração a Pedro, porque agora Pedro faz uma declaração de Jesus, mas agora é Jesus que vai fazer uma declaração a Pedro. E isso é muito interessante, porque quando Jesus, no verso 17, Jesus vai chamar Pedro de Simão Barjonas. Ou seja, eu sei quem você é, eu sei qual é a sua identidade. Jesus está dizendo: Pedro, você não tinha nenhum mérito para saber isso que eu estou falando para você, que você está falando. Eu não tinha mérito para falar o que você está falando para mim. Aí Jesus está falando para ele: você é Simão, filho de Jonas. Eu te conheço. Você ficava ali com a varinha na mão pescando e você sabia de mar. Isso você sabia mesmo.
Porque de repente, Jesus, pescamos a noite inteira, não pegamos nada, não sabe de nada. Tá bom, lança a rede à direita. Mas Jesus, nós ficamos aqui realmente porque não sabe de nada, nem de pesca, quanto mais entender de Jesus. Mas quando você está do lado dele, a gente é tão perito num monte de coisa e querer saber um monte de coisa, mas não tem. Diante do Senhor, Ele é soberano. E você, é só você. E de repente Jesus fala assim: olha, você é mais do que feliz. Simão Barjonas, eu te conheço. Mas quando chega no versículo 18, Jesus vai fazer a declaração e vai falar assim: também eu te digo, você me disse que eu sou o Cristo, eu vou falar algo para você. Porque preste atenção, quando a gente entende quem Ele é, Jesus é especialista em querer se revelar para nós. Paulinho, coisa boa quando a gente ouve do Senhor algumas coisas. E Ele vai falar assim: ó, tu és Pedro, já não é mais Simão Barjonas, tu és Pedro. Jesus está falando para ele de qualidade. Tu és forte, Pedro, tu és forte. Tu és fragmento de pedra. Porque para uma geração lá na frente se faria necessária uma pessoa com postura. Pensa João, irmãos, em Atos capítulo 2. Quando todo mundo é tomado. Não vou dizer que João era tranquilo, mas ele era aquele que, sabe, eu tenho 4 filhos, eu sei o filho manhoso que eu tenho. Mas sei também o filho, sei. O Balu só tem um, ele não sabe. Você só conhece do Gabriel. Felipe. Ô Felipe é meu também. Mas quando a gente tem mais de um, a gente já conhece. O Lucas tem 17 anos, é grandão. Mas é um molão. É molão. Bebezão, Paulinho. Para falar com ele tem que até meio que saber como fala, irmã Benê. Senão ele já sai assim. Aí quando eu falo assim: Lucas! Aí eu cedi no Lucas. Ele já cai a lágrima aqui, ó. Mas o Felipe não. O Felipe já é com os quentinhos. Ah, Felipe também. Rapaz, Deus está falando com você. Tô brincando. O Felipe não. O Felipe já é meio com os quentinhos. Felipe, vai fazer tal coisa. Já vou. Felipe. Falei: Felipe, o pai está indo pro rio agora, rapaz. Você não lavou a louça ainda. Velho, você lava essa louça, hein? Tá bom, pai. Já eu lavo. Cada um tem um jeito. Lucas. Porque realmente, imagina João se prontificando em Atos capítulo 2. Então, é o que o profeta Joel disse. Eu entendo, eu vejo João assim. Então, irmãos, deixa eu falar. Ei, dá voz aqui para mim. Por isso que está dizendo: tu és Pedro, você tem qualidade, tu és fragmento de pedra, você é forte. Porque o que eu preciso para fazer com você aqui tem que ser forte para resistir à pressão. Tem que resistir à pressão, porque o inferno quer nos pressionar, mas quem está em você é maior do que quem está com eles. Ai, maior é o Senhor que está conosco. Maior é o Senhor. E o Senhor está dizendo: tu és Pedro. Mas é o seguinte, Pedro, há várias interpretações sobre isso aí, tá? A Igreja Católica diz que Pedro é o fundador. Não, mas não é. Deus está dizendo: olha, tu és Pedro. Alguns falam também que o que ele estava falando que era o fundamento, mas também não é. Não é. Porque na verdade a gente entende o que Jesus está falando. Você tem qualidade, você é fragmento de pedra. Mas parece que eu vejo Jesus falando assim: ó, mas sobre esta pedra, sobre mim, você vai estar edificado. Porque Pedro é a igreja. Por isso que eu disse que essa palavra é poderosa. Se a gente entender o poder dessa palavra, irmãos, é sobre Jesus, é em Jesus que nós estamos.
Ele está dizendo: tu és Pedro, mas sobre esta pedra, sobre mim, Pedro, que sou a rocha, vocês serão edificados. E isso só se foi possível por conta da cruz do Calvário. Balu, ele morreu como cordeiro. Aí tem aquele assim, ó: a morte venceste, o véu tu rompeste. Dó, ré. Pois ressuscitaste, viverás, és invencível, inimigo. Teu é o reino, tu é a glória. Esse nome é. Ele morreu como cordeiro, mas a morte tentou segurá-lo, mas não deu. Glória! A morte tentou fazer força, mas não conseguiu, porque ele morre como cordeiro, mas ele ressuscita como leão da tribo de Judá. Interessante, porque quando está falando da edificação, está falando da obra completa, Paulinho. Só que a obra é completa, mas quando eu falo completa, é completa por tudo. E eu paro aqui, tá bom? Porque o texto vai dizer sobre mim, Pedro, a igreja vai ser edificada. E essa palavra edificação é muito interessante, porque está falando em construção, está falando em fundar, está falando em estabelecer, está falando em promover crescimento em sabedoria, promover crescimento em sabedoria, promover crescimento em afeição, promover crescimento em graça, promover crescimento em virtude, promover crescimento em santidade, promover crescimento nas bem-aventuranças. Ou seja, Cristo morre na cruz do Calvário e Ele realmente é o fundamento. E agora a igreja está em Jesus. E é interessante, porque se você quiser entender um pouquinho mais sobre edificação, você vai para Mateus 7, capítulo 24 e 27. Porque Jesus vai dizer: olha, todo, pois, aqueles que ouvem a minha palavra e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa. Só que não tem como eu estar em Cristo e eu não ser melhor do que eu era antes, Paulinho. Aqui está a grande questão. A rocha já está estabelecida. Ele é a rocha, Ele é Cristo. Ele já morreu, Ele já ressuscitou. Agora, o que vai realmente fazer a diferença é o quanto eu ouço e o quanto eu pratico o quê? A sua palavra. Por quê? Porque nós somos a igreja, Balu. Você é a igreja. E quanto mais você ouve a palavra, e quanto mais você pratica a palavra, é como se você fosse, sabe, indo penetrando cada vez mais na rocha. E vai entrando, e vai penetrando na rocha, a ponto de chegar um momento, irmão Benê, que as pessoas olham para nós e falam: puxa vida, você é tão diferente. Você fala como Ele, você pensa como Ele, você age como Ele.
nossa, você faz tudo como Ele, porque realmente é isso. Ele é a rocha, Ele é o fundamento. E quanto mais nós vamos nos aprofundando nele, quanto mais nós vamos praticando a palavra, ouvindo a palavra, praticando a palavra, mais o Senhor vai trabalhando em nós, sendo transformado de glória em glória, glória em glória, até ser dia perfeito. Entenda isso, o segredo está em ouvir, em praticar. Então não adianta eu participar de cultos e mais cultos, o que adianta é eu entender quem Ele é. Agora eu venho, eu ouço e pratico. Eu venho, eu ouço e pratico. Eu venho, eu ouço e pratico. E quanto mais você vai fazendo isso, mais você vai estando fundamentado nele. Porque preste atenção, nós não estamos fundamentados neles apenas para dizer: eu sou crente. Oh, maravilha. Onde você vai hoje? Vou para o culto. Bem, mas é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E eu vou finalizar aqui mesmo, que são 9h30 agora, 00. Quando eu olhei para o relógio era 9h17. E de repente 9h30. O Senhor, Ele quer que nós estejamos fundamentados nele, porque Ele quer nos usar. O ataque de Satanás vem, e o Senhor não nos deu espírito de medo, Ele nos deu espírito de ousadia e de coragem. Coisa ruim é quando você conversa com alguém que está mais para baixo do que você. Aí você fala: nem deveria ter falado nada para esse infeliz, porque ao invés dele dar uma ajuda para mim, ele jogou mais para baixo ainda. Você fala: deixa quieto. Mas coisa boa é quando você conversa com alguém cheio de Deus, que está edificado, Paulina Rocha, que de repente você chega e fala: ah, é isso, e a pessoa está aqui, ó, só te ouvindo. Mas de repente, quando você dá espaço, ele entra cheio de Deus. Porque realmente o mundo vem atacando a igreja, mas a igreja precisa também entender que nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar. Nós precisamos levantar como exército. Nós precisamos levantar como guerreiro. Não dá para permanecer da mesma forma. E preste atenção, o Senhor, Ele nos capacitou para que a gente realmente faça isso. Olha que está em Marcos capítulo 16, verso de número 15, vai dizer: e disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas não para aí. Quem crê e foi batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Olha o resto do versículo: e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em mim. Olha que interessante. Olha que interessante. Em meu nome. Em meu nome, entenda. Nós não temos a ideia do que esse nome é capaz de fazer. Nome representa alguma coisa. Quando você diz assim: olha, vai na casa de tal pessoa que ele pode te ajudar, aquele nome está representando que aquela pessoa tem legalidade naquilo que você precisa. E ele está dizendo: ei, meu nome, nome de quem? Nome de Jesus. Esse nome é poderoso, e a igreja precisa se apropriar desse nome. A igreja precisa atacar, porque nós já estamos fundamentados, já estamos edificados. Não dá para nós ficarmos parados enquanto o mundo está dizendo que vai ser assim, que as crianças vão se perder, que os casais vão se separar, que as pessoas vão... Irmãos, a gente precisa avançando dizendo: em nome de Jesus isso não vai acontecer. Esse nome é poderoso. Esse nome é poderoso no céu, na terra, no mar, e todo joelho se dobrará diante desse nome. Mas eu finalizo aqui. A igreja precisa entender que ela ataca no poder do Espírito Santo de Deus. Precisamos ser cheios.
precisamos viver, sabe, o tempo todo. Não embriagueis em vinho que a contenda, Paulinho, mas enchei-vos. O Senhor nos deu desse poder, desse ser chamado Espírito Santo. Sem esse ser, sem esse nome e sem esse ser dentro de você, não dá. A igreja precisa avançar no poder da oração. Irmãos, ferramenta que Jesus nos deu. Vocês lembram quando Pedro foi preso? Paulinho, foi preso. Mas de repente o texto vai dizer que a igreja fazia constância, oração pela vida de Pedro. De repente desce um anjo. Pedro, vem comigo. Passa nesse primeiro portão, passa nesse segundo portão. Ele achou que era um sonho, mas não era um sonho, era a realidade. De repente ele está fora da prisão. Quando ele chega, bate palma, ninguém acredita que é ele, mas de repente fica todo mundo feliz. E ele entra e diz: olha, enquanto, não estou parafraseando, enquanto vocês oravam aqui, Deus agia lá na prisão. Enquanto vocês oravam aqui, Deus agia na prisão. A igreja precisa atacar, irmão, sabe como? No poder da adoração. Paulo e Silas estão presos. É no nome, é no poder do Espírito Santo, é na oração e é na adoração. Enquanto você está aqui, por isso que não dá para fazer, por isso que não dá para vir só por vir. Irmãos, eu estou falando sério, eu não vim de lá de Pinda aqui, não para usar isso como jargão. Ô Rômulo, nem falei de você, né, cara? Você tá bonitão. Já casou, Rômulo? Ô irmãos, não, que isso, irmãs? Não deixa, né, Mary? Isso não. Mas irmãos, preste atenção. Enquanto Pedro, Paulo e Silas estavam presos, meu irmão, eles estavam lá presos. De repente, na prisão inferior, junto com cocô, junto com xixi, e de repente estava lá, mas o nome que está acima de todos os nomes, o poder do Espírito Santo que foi derramado, a arma que é a adoração. O texto vai dizer que perto da meia-noite, Paulo, vamos adorar Jesus. Paulo, vamos cantar ao Senhor. Não sei o que eles cantavam, mas de repente eles poderiam cantar: quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. E eles vão cantando, e eles vão cantando, e eles vão cantando quão grande. E o texto vai dizer: perto da meia-noite, Paulo e Silas começaram a cantar e orar, e de repente houve-se um terremoto, e as portas se abriram. Entenda, quando você está aqui adorando, o Senhor está agindo. Quando você está aqui adorando, o Senhor está agindo. Quando nós adoramos, irmã Benê, eu não tenho noção do que acontece no mundo espiritual, Paulinho, mas o Senhor faz coisas que a gente não imagina, não entende realmente, e de repente a gente só fica assim, né? Oh, como isso aconteceu? É a arma que a gente tem, o poder da adoração. Por isso que não dá para vir na igreja e perder culto. Não dá para vir aqui e deixar passar despercebido. Se é para levantar a mão e adorar, faça com intensidade. Se é para ficar de pé, fique de pé com intensidade. Se é para aplaudir a Jesus, se é para exaltar a Jesus, exalte a Jesus com a intensidade. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a glória. Fique de pé, fique de pé. A Ele a honra, a Ele a glória.
Põe a mão no seu coração. Faz a terra se alegrar. Olha, gente, Ele é a prova. E as trevas vão fugir. Olha aqui, ó. Temer com sua voz, temer com sua voz. Ele é grande, quão grande. Olha aqui, eu quero orar aqui por almas feridas. Eu quero orar aqui por almas feridas. Você chegou aqui e você está ferido na sua alma. Tantas decepções, tantas situações adversas acontecendo. Eu quero orar pela sua vida, porque o Senhor quer fazer em você primeiro, porque depois Ele vai fazer através de você. Sai do seu lugar rapidinho e vem aqui, porque eu quero ministrar sobre a sua vida. Por gerações Ele é o tempo está. Ferida, eu vou orar, Récia, olha aí, ó. Ei, quero orar aqui para sentimentos feridos, sentimentos. Tem cura para sua alma aqui, tem cura para sua alma, tem cura para sua alma aqui, tem cura para sua alma. E já vem sentindo o renovo de Deus, já vem sentindo o renovo de Deus, já vem sentindo a graça de Deus, já vem sentindo a glória de Deus, já vem sentindo a graça de Deus. E todos hão de ver sobre todo nome é o seu, cante isso com muita força, diga isso, diga. Sobre eu vou orar aqui, tá bom? Xará, quando você for lá em Pinda pregar lá, você vai ficar à vontade, fica tranquilo. Vou terminar agora mesmo. Mas por esses dias, por onde eu tenho passado, o Senhor tem me direcionado a isso, e eu só obedeço. Vamos nos apropriar daquilo que o Senhor tem para nós. Os irmãos que estão aqui na frente, põe a mão no seu coração, por favor. Jesus.
essa canção e eu oro com essa canção aqui. Ok? Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo. Senhor, cura aqui nessa noite, Pai. Alma, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importa comigo, e mesmo assim moras em mim. Tu és santo, tu és santo, que outra palavra se faz necessária para te descrever. Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim com gemidos inexprimíveis. Em todos os momentos vem me convencer que sou dependente de Deus. Tu és. Jesus, cura aqui, Senhor, cura aqui, Jesus. Vai na alma, Jesus, vai na alma. Tu és. Vai na alma aqui, Jesus, vai na alma, Jesus. Cura, Senhor, toda depressão, cura, Jesus. Que outra palavra vai curando aqui, Jesus, vai curando aqui, Jesus, vai curando aqui, Jesus. Recebe cura na alma, recebe cura em nome de Jesus. Recebe cura. Recebe.
reconciliar com Jesus aqui, irmãos? Que está na igreja, mas está distante do Senhor. O segredo para entender quem Jesus é está perto dele. É estar perto de Jesus. Como Jesus morreu e está dentro do Pai, tem que estar perto da palavra. Você está na igreja, mas está longe da palavra. Alguém para se reconciliar com Jesus aqui? Alguém para aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador? Não perca a oportunidade. Pode ser hoje a sua última oportunidade. Alguém aqui? Alguém que está afastado? Ei, Jesus te chama nessa noite. Jesus te chama. Alguém aqui? Eu não sei. Alguém para se reconciliar? Alguém para aceitar a Cristo? Alguém? Eu vou passar para o pastor Paulinho. Deus abençoe a vida dos irmãos. Ore pelo nosso retorno. Ore para que o Senhor continue também abençoando a minha casa, a minha família. E o meu desejo, Paulinho, é que o Senhor te cubra de bênçãos. É verdade. Meu desejo é que o Senhor recaia sobre a sua casa toda a bondade dele. E é isso mesmo, o Senhor é poderoso para fazer isso. Ao Júnior, ao Rômulo, a Mary, meu carinho, meu amor e a minha gratidão pela vida de vocês. E se Jesus merece, aplauda Ele nessa noite. Aplauda Jesus nessa noite.